E o Potter é o único que não estava junto com o Duda aqui no programa da 1h da tarde, quando já repercutimos bastante do que está acontecendo. É verdade, estamos aí. Tá bem? Como é que tu tá? Quero te ouvir um pouquinho como senti tua falta no programa da 1, justamente por isso. Quero te ouvir um pouquinho como jornalista, como pai e como comunicador, Potter, de entretenimento. Obrigado pelo carinho e de demonstrar que interessa o que eu vou falar. A gente não tá levando muito a sério, na real, Fetter. A gente tem uma tese já há muito tempo que o ser humano ele não tá preparado. O Marcão já tinha admitido isso aí há uns 2, 3 anos, né? Mostrando um trabalho científico que o cérebro humano ele não tá preparado. Ele não é como os outros animais. O leão, ele não corre perigo, Fetter. O leão, ele não bebe e dirige. Nunca na vida dele. O leão não vê 25 elefantes e ataca. Ele se preserva. Ele tem dentro dele isso. O ser humano não. O instinto de sobrevivência animal. O ser humano, ele é um imbecil. Ele arrisca muito mais. E aí, quando vem algo que é sério de verdade, a gente tende a não acreditar. A gente tende a desdenhar, a distensionar, né? A gente, por exemplo, é um dos poucos animais do mundo que faz piada, por exemplo. Isso nos mantém vivo, aliás, diga-se de passagem, né? Nos mantém assim. Agora o que a gente tá vivendo é uma coisa muito séria. Né? E acho que o que vai salvar o Brasil são os CNPJs. Os CNPJs estão entendendo o que está acontecendo. Os CNPJs estão olhando e tendo aquilo que é o mais importante, que é precaução. É um inimigo invisível, um inimigo que está atacando, um inimigo que está se espalhando, que tem um poder de se espalhar e entrar nos seres humanos absurdamente firme e forte. E a gente não está muito preparado para isso, né? E a gente vê um desdém de alguma maneira. Esse final de semana foi um desdém geral, não só tô falando dos protestos, mas também em festas e outras coisas, né? A gente tem que se preservar. Praia. E aí o nosso público, que na RBS é o público mais jovem de todos os produtos da RBS, o Pretinho Básico é o que fala com o público mais jovem, que tem esse ímpeto de invencibilidade, de imortalidade mais aflorado, ele não tá prestando muita atenção esse público para isso. Nós mais jovens, eu já não tô tanto assim, né? Mas vou fazer 41 anos de idade no final do mês, né? Mas quem tem 20 e poucos anos não vai morrer com o vírus, mas vai pegar o vírus e vai levar para casa e vai levar para os pais que são mais velhos e para os avós que são mais velhos. E esse grupo, sim, está. O coronavírus, ele entra no corpo, ele vira uma doença chamada Covid-19 e ele testa todos os órgãos. Ele vai lá e testa um por um para ver como tá funcionando. Deixa eu ver isso aqui. Ah, não, isso aqui tá bem. Deixa eu ver isso aqui. Opa, aqui tem uma falha. Me agarro ali. E aí ele fica trabalhando. E aí acontece, né, o que tá acontecendo em vários locais do mundo. Né? A Itália. Por que a Itália teve um grande azar, que foi um momento de feiras de moda. A Itália vive de moda, vive de turismo, né? E ali se aglomeraram muitas pessoas de várias partes do mundo, porque é o consumo, né, intenso, não só de consumo, mas as feiras fizeram isso aí se espalhou. Feiras de tudo, né? Dos pés à cabeça, dos calçados até bijuteria, né? Então tudo tem feira. Começou importado principalmente da Ásia, assim foi. O Brasil não recebe tantas pessoas assim, mas eu já comecei a ver notícias que são felizes. O Grupo RBS, a partir de amanhã, vocês vão ver comunicadores trabalhando de casa. Todo mundo que trabalha com e-mail, com telefone e com WhatsApp vai pra casa trabalhar. Então o CNPJ Grupo RBS tá fazendo o que os governos ou não querem ou têm medo de fazer. As empresas estão fazendo isso, então um monte de gente se mexendo. Então eu acho que isso vai salvar o Brasil. É isso que vai, de alguma forma, segurar, porque é sério. De verdade, tem dois lados. Sério. Só pra pegar um gancho, não querendo te interromper, mas só pra pegar um gancho nisso que tu falou, na questão dos governos e as atitudes privadas e as atitudes públicas. Existe também por parte do governo um receio absurdo por parte dos governos, tanto que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente falou no programa da Uma, o Trump zerou as taxas de juros, ou se não gerou, trouxe muito, muito para baixo as taxas de juros. De 0 a 0,25. O que causou hoje um pânico na abertura dos mercados aqui nos Estados Unidos. A Bolsa abriu 2.200 pontos abaixo do período mais crítico que bateu na semana passada. O que acontece? Os governos têm uma preocupação em também não quebrar as empresas.
né, em que muitas empresas vão ter que fechar suas portas, vão parar de produzir, vão ter que pagar férias coletivas, vão ter que dar uma grana para os funcionários ficarem em casa. Muitas empresas vão quebrar a partir da semana que vem no Brasil, quando tiverem que fechar suas portas. Mas isso é uma pandemia, Fetter, esse detalhe. A gente tem que optar. O problema econômico, ele já está posto. Tá tudo certo, eu só tô corroborando aqui contigo que tu disse que os governos, eu tô confirmando que sim, que os governos têm um certo receio em entregar toda a informação, que ela não é das mais agradáveis, né? E quando nós recebemos a informação de que nós temos que parar de vir trabalhar, que nós temos que, quem vem do exterior aqui na RBS tem uma cartilha pronta desde antes desse troço do fim de semana, quinta-feira, sexta, tinha uma cartilha proibindo as pessoas que chegam de viagem de vir trabalhar antes de 14 dias. Ou seja, é sério por parte do CNPJ, não que não seja sério por parte do governo, e nós comentamos no programa da 1h da tarde que o Ministério da Saúde está fazendo um trabalho exemplar, desempenhando um papel fundamental para a sociedade, coisa que o próprio presidente não fez durante o fim de semana, e a gente só está um pouco assustado, né? Onde é que isso vai dar? Poucos são os que preveem pandemia, poucos são os que entendem o que está acontecendo. A gente não está entendendo nada, a gente está vivendo assim. Agora a gente começa já desde janeiro ter algumas regras assim que quando respeitadas conseguiram detê-la de alguma maneira. Porque o problema econômico ele já existe. Ele já existe. Por exemplo, eu faço palestras, as palestras estão sendo remarcadas e elas correm o risco de não acontecer daqui a pouco. Entende? Porque virou o jogo, ninguém sabe o quanto vai ser. Então já senti que isso é uma coisa que lá tem um trocadinho que entra, que já é um ano que vai atrapalhar isso na minha vida. Agora a gente não pode ter, porque assim, se acontecer o que acontece na Itália, tu vai ter o problema econômico e o problema de saúde, que é muito maior, né? Sim, com certeza. Então tu tem que optar por um problema. Qual o problema que eu vou optar? Bom, eu vou salvar vidas, eu vou tentar detê-las. Então, a minha opinião agora, eu acho que os CNPJs brasileiros entenderam isso e começaram por conta própria a lidar de maneira séria com isso. Eu trabalho num CNPJ que tá lidando de maneira séria com isso, né? Isso aqui vai ser o nosso último encontro, talvez em muitos dias, dentro de um estúdio. Né? Tá a janela aberta, tem um monte de álcool gel espalhado por aqui, né? Então isso vai acontecer de alguma maneira. Nem todo mundo vai vir mais aqui pro estúdio, vai ter pouca movimentação. Eu vejo isso em indústrias. Hoje eu tava olhando de uma indústria As universidades todas, As universidades todas parando aula, os colégios parando aula, né? Recomendações, eu tenho um menininho de 2 anos de idade que vai numa creche e a recomendação é não levar mais pra creche. Não leva. Fica em casa. Exatamente, né? Tipo assim, uma babá que vai lá pra casa, vai fazer quarentena com a gente, tá se mudando pra nossa casa, porque eu tô com 2 filhos pequenininhos, né? Sim. Um de 2 meses de idade, um de 3 meses e um que nem 2 anos tem. Então, tipo assim, pra ela também não ficar fazendo vai e vem, né? Ela vai ficar com a gente lá, entende? Tipo assim, todo mundo se virando de alguma maneira, sabe? Eu entendo, Potter, que até o final dessa semana, vamos deixar o final da semana por sexta-feira, por ser um marco de tempo, assim, sexta-feira. Pá! Hoje é segunda recém. O ideal que fosse quarta, quinta, amanhã, o quanto antes as pessoas entenderem que a gente tem que se isolar, né? Que todos nós temos que nos afastarmos uns dos outros, né? Neste momento, e nos isolarmos com pessoas que a gente tem, a princípio, a certeza, né? De que não estão contaminados, que podem ter sido contaminados há 13 dias atrás, e este vírus ainda está nessa pessoa. Muitas vezes esse vírus não vai nem se manifestar nessa pessoa, mas ele vai ser transmitido por essa pessoa para outra pessoa que pode pegar o vírus e ter um organismo mais debilitado e desenvolver uma questão mais urgente, assim, de atendimento. E pelo fato de muitas questões urgentes em atendimento se multiplicarem muito rapidamente no próximo período de 15 ou 30 dias, é que a gente precisa se afastar uns dos outros para que a gente não esgote o sistema de saúde do país. A curva brasileira, depois do centésimo... Eles têm um gráfico que eu estava vendo hoje de curvas depois do centésimo caso. Isso. A curva brasileira depois do centésimo caso de coronavírus positivo, né? Afirmadamente positivo. Sim, confirmado pelo teste. Exatamente. Ela tá muito parecida com a da Itália. Porém, a Itália teve mais atraso ainda mais pra frente. O que eu não estou enxergando no Brasil. Eu acho que o Brasil acordou antes, de alguma maneira. Tá todo mundo muito mais preocupado, né? Então talvez esse seja o nosso ponto. A gente não fez como a Coreia do Sul. Um deles, né? Talvez um deles. A gente talvez tenha mais, né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina são estados com populações mais velhas, né, que tem mais problemas com isso, porque são organismos que a gente vai ficando mais velhinho, o nosso organismo vai ficando um pouquinho mais frágil, né? Exatamente. E esse vírus, essa doença, esse vírus que se transforma na doença, ele é muito perigoso. Então você, jovenzinho que tá nos ouvindo, você não vai dar nada em você.
mas você vai levar pra casa isso. Isso Vai aí. Então contaminar não tem o mais bobô. festinha, galera. Infelizmente tá Acabou o todo mundo barzinho. perdendo com isso. Acabou rave. Entendeu? É uma Parou, vai parar um pouquinho. pandemia, Isso, exatamente. vai parar um pouquinho, já vai E os voltar. números foram atualizados agora, né, Fetter? Agora, final da tarde, deve ter 1 hora. E o Brasil passou dos 250 casos confirmados. Duda, e como no Brasil- algumas pessoas conhecidas, né, foram afetadas, como E por daqui a exemplo... 3 dias vão ser mais de 1.000, né? E daqui a uma não semana sabemos, vão ser né? mais de O- 3 o- mil. o- Não, o mas sistema- pela amostragem, sim. né? O sistema brasileiro, ele só tá fazendo o teste em quem tá realmente debilitado. Sim, sentindo o alguma o coisa. Brasil não, o número a ser mostrado oficial não é que esteja sendo escondido, né? Tipo assim, um amigo meu voltou de uma viagem, tá com algumas sintomas, foi tentar fazer, não. Tu não tá ainda no grupo que Sim, pode que fazer pode o teste, fazer ou o seja, teste, entendi. vai pra casa e fica em casa. É, e a Sim. gente falou sobre Ou seja, isso ele hoje pode estar com o coronavírus e não vai saber no nunca. programa da Uma, que não Só é que pra só- ir no hospital. Isso. Tu, assim, ó, Espera, né? tu tá com um sintoma de gripe, de resfriado, alguma coisa parecida, fica em casa 7 dias. Não melhorou, tá com dificuldade de respirar, tá com febre alta. Não, mas Aí aí tu sim, procura. exatamente. Aí tu Mas procura. a dificuldade de rede saúde. respirar, ela pode aparecer rapidamente, por assim. É. E aí, no momento em que aparece a dificuldade de respirar, é esse o momento de ir pro médico. Isso aí. Exatamente. Mas eu acho que o importante é a gente dizer aqui, como o Potter vinha falando e como falamos no programa da Uma, é sobre essa questão do isolamento, que muitas pessoas não estão entendendo ainda por que ficar isolado. Por quê? Porque se a gente não se isolar, não nos protegermos nesse momento, o sistema de saúde não vai aguentar. Não vai aguentar. E nem Vai o dar melhor sistema de saúde do mundo aguentaria. Porque isso. o vírus Aliás, se como não propaga, aguentou na como não Itália, aguentou. Como a gente tá Que vendo não é o sistemas melhor de do saúde mundo, sendo mas é muito testados. bom. Então, É melhor que o nosso. é melhor que o nosso. Então essa é a importância do isolamento, essa é a importância de tomar uma atitude agora, né? De isolar o que der pra isolar, de diminuir a circulação de pessoas, de cancelar eventos e de que a gente possa ter uma vida mais segura ali na frente. Hoje todo mundo passa informação, isso é uma revolução. Nós aqui da comunicação aprendemos a lidar com milhares e milhares de jornalistas e comunicadores junto com a gente, e muitos deles muito mais informados que a gente e melhores que a gente. Tá certo. Mas galera, teoria da conspiração não é o momento. Não é o momento. Recebeu a teoria da conspiração, Não mata manda no adiante. peito. Segura. Mata no peito, não vai pra Instagramzinho perguntar, será que é real isso aqui? Não. Entende? Não, nunca foi tão fácil se informar. Qualquer site sério do Brasil tem assim, muita informação de como segurar o vírus. E como lembrando sabe assim, que o não Nostradamus já errou várias profecias, né? E sobre Agora a última que tá circulando é uma profecia do Nostradamus. isso aí, isso aí. Ai, Gaúcho mas eu vou ZH te liberou, falar. né? Tá O difícil. que o Potter Gaúcha falou. ZH liberou o acesso para informações sobre o coronavírus. Ah, isso é muito tem importante de mesmo falar, pra quem Magro não é Lima. assinante. Sensacional, boa, cara. Repete, Magro. Baita informação. Gaúcho ZH liberou o acesso para informações sobre o coronavírus, mesmo para quem não é assinante. Tem mais um número, tá? Para quem tá em casa com sintomas, que é o da Vigilância Sanitária, 150. Liga para eles e dá os sintomas. Tem um chequezinho que eles falam com Isso. você. Tem um teleatendimento que é o primeiro passo. Pra ver, eles vão te chamar. Exatamente, é isso aí. Boa. Uma outra questãozinha que eu queria trazer aqui, que é paralela a essa loucura toda que a gente está vivendo e tal, mas não deixa de ser uma loucura porque passa por um momento de revolução, assim. A Amazon teve que contratar mais de 100 mil funcionários da noite pro dia, literalmente da noite pro dia, para atender a demanda de produtos pedidos em casa. Porque agora as pessoas compram da Amazon o que bem entenderem. Tudo. Tudo. Desde o alface, né? Passando pela maçã, O alface pela da batata, Amazon né? é bom, cara. Até o aspirador de pó, até a TV, até daqui a pouco. Tudo, né? Tudo. Enfim, tudo que tu livro. compra na Amazon, um livro, tudo. Então são 100 mil novos contratados, novos funcionários. A partir de ontem a Amazon anunciou esse estamos contratando. E também acaba de acontecer um fenômeno com os aplicativos de entrega de comida. Porque muita gente vai deixar de sair de casa. Certamente. E essa muita gente vai querer comer em casa. E aí acaba apelando para os aplicativos de entrega de comida. Que também está contratando. Exatamente, e olha a loucura, Fetter. E aí as cozinhas, né, tem que tomar todas as precauções possíveis, né? Porque Sim. a comida, ela não cai, né, de uma árvore.
Não, vai um ser humano com a mão lá mexer, Exatamente, né? tem que fazer isso, né? Então, Proteger com a gente máscara, confia, luva. cara. A sociedade funciona porque a gente confia. A gente não Isso. dá bola pra isso, mas o nosso dia inteiro a gente confiou em tanta gente que fez o trabalho certinho pra gente isso aí. acabar o dia fechado, né? Tipo assim, o maior exemplo de todos, a sinaleira. Vem O dando semáforo. certo, né? Vem dando certo. A humanidade vem dando certo. Agora tem momentos que a gente tá vivendo um momento único na história da humanidade. O que tá acontecendo agora eu acabei de conversar com um jornalista que eu adoro ele, que se chama Alexandre Aguiar. Sigam-o no Twitter. É um cara que tem muita... ele é um cara que fica na frente, parece que ele tem 4 telas na frente dele, ele vive aquilo ali, né? Ele Absorvendo transforma o tweet como informação e tal. uma redação na casa dele. E ele falou assim, cara, tu começou a observar que é uma coisa absolutamente mundial, que os protocolos de Porto Alegre, Rosário do Sul, Chapecó, Xanxerê, Frankfurt, Chicago, Seul, Wuhan, Hong lá, Kong, o troço Wuhan, lá, é. todos são iguais, as cidades Tudo é todas igual. estão vivendo a mesma angústia. Né? É uma coisa mundial, isso é maior. O último fato que realmente afetou o mundo geral foi a Segunda Guerra Mundial. E outros grandes fatos não afetaram todas as cidades. Porto Alegre ficou estupefata com o 11 de setembro, mas não foi afetada. Mas não viveu o sistema aquilo lá, aéreo né? depois É sim. isso aí, Mudou isso a aí. segurança nos aviões. Blá, blá. Agora o que a gente está vivendo é a maior notícia recente desde a Segunda Guerra Mundial. É uma pandemia. É uma Onde coisa a gente muito depende, séria. cada um de nós depende do outro. Exatamente. Que depende do outro, e do outro, e do Exatamente. outro, e do outro. É um momento, cara. Agora é um momento importantíssimo que a gente tá vivendo, cara. É um momento, sim. Virou meme, né? Obviamente, a cantoria na Itália, né? Aquela coisa super emotiva, né? O italiano e pá. Da mesma forma, virou meme na Alemanha. Quando os caras confinados tiveram que começar a cantar na sacada e a vizinhança falou: aqui ninguém vai cantar. Aqui não. Aqui é silêncio pra esperar passar. Aqui não vem não. cantar. Mas Ninguém tá feliz aqui. É uma maldade, é só botar música clássica. Eu acho que sobre esse ponto de vista, assim, eu acho que sim, é um momento da gente ressignificar as relações humanas, né? Porque É o momento da gente dar as mãos, né? Quer dizer, ops, não é. Não nesse momento, mas de perceber que nós somos todos interligados, sim, e que de alguma forma, alguma coisa que aconteceu lá no Japão vai chegar em mim aqui de uma maneira. Cedo ou tarde. É esse momento de se reentender nesse mundo, né? Que a gente anda tão briguento, tão polarizado e tal, e se reconectar com a nossa humanidade. E também um momento onde certamente muitas inovações vão surgir nesse período de crise, né? Hoje a gente está vendo uma dificuldade, a gente está passando em todas as áreas, mas também esse é um período onde vão surgir novos medicamentos, novos tipos de comunicação, novos negócios, né? E que daqui a pouco a gente pode se transformar numa sociedade melhor. A gente tem que ter essa esperança também, né? Ali na Aliás, frente. de novo, ou vem diferente. sendo assim, né? Ou diferente, vem sendo assim, né? É. A cada guerra contra alguma coisa, né? Houve a guerra dos povos, né? Houve a guerra do poder, depois houve a guerra contra o terrorismo, houve a guerra contra a doença, a cada guerra a humanidade sai diferente Tá aí, dela, ó, né? tá aí uma palavra que é uma palavra recente, né? Terrorismo. Recente, eu digo, ela existe há muito tempo, obviamente, mas eu digo que ela é recente Mas é porque do ela é século recente. passado. O terrorismo nunca chegou em Porto Alegre. É outro tipo de terrorismo, beleza, mas não, a Sim. palavra não é terrorismo. A gente tem violência urbana. Nós temos terror, mas não terrorismo. Essa é a nossa angústia. Agora, terrorismo não chegou. Coronavírus chegou. O coronavírus chegou no Irã, chegou na China, chegou na Itália e chegou em Porto Alegre. E chegou em Florianópolis, e chegou em Chapecó. Em 3 meses. E chegou em Santa Cruz do Sul. Chegou. Rapidinho, né? Chegou. Ele chegou aqui. Ele é uma realidade nossa. Então, cara, é uma coisa meio estranha, assim, ó. A Itália, se vocês acompanharem a Itália, as notícias da Itália são tipo assim: maiores de 80 anos estão sendo deixados de lado. Essa é a notícia Isso. de uma cidade italiana. Sim. 80, cara, seguinte, vamos tentar pegar os mais novos lá e arrumar. Não tem porque pra eles todo precisam de mundo, respiradores, não tem né? UTI. Tipo assim, estão largando. Não, a situação é a seguinte: chegam 2 caras no hospital, os 2 com os mesmos sintomas. Um tem escolher, 85 e outro tem 35. Os caras vão entubar quem tem 35. É isso aí. É isso aí. Essa é a situação. Ou de 60, de 80, o de 60 vai ser protegido. Né? Isso. Quanto mais velho, depois dos 75. Ai, tô sendo muito generoso com 75, porque a instrução é 70. Então passou dos 70 e poucos, já é. Isso é muito triste, A nossa né? dor. Não é triste, isso é desesperador, né, cara? A dor brasileira, lamentável. ela é interna, ela não é uma guerra civil, ela é uma guerra.
É uma dor de violência. O brasileiro é violento. O brasileiro, O brasileiro vive com situações violentas diariamente. Diariamente. Isso faz parte... Tanto que já banalizou, né? Tá na novela das 8 e entra ali, tu tá jantando e vendo aquilo e tá tudo de boas. Essa é a nossa dor. Beleza, né? Alimentada por diversas outras coisas, né? Ah, não, mas a pobreza... Não, tem países mais pobres que a gente que não são tão violentos como a gente. Beleza. Então tá dito isso. A gente tá ali vivendo uma situação que a gente nunca viveu e que os países europeus conseguem fazer isso mais rápido e que os Estados Unidos conseguem fazer isso mais rápido porque eles já participaram de atos históricos que eles precisaram se unir. Eles já tiveram grandes catástrofes. Exatamente, né? Grandes catástrofes. Os Estados Unidos participou de guerra, né? Ah, não chegou a Segunda Guerra não chegou nos Estados Unidos. Não chegou, mas os americanos estavam lá. Isso. Por isso que os americanos respeitam pra caralho o soldado. Eu tava vendo ontem com meu filho, o mais velho, o Federico, se apaixonou por Bruno Mars. Ele ama Bruno Mars, ele só quer ver Bruno Mars. Ele é teu filho, Pede né? Bruno Mars. Aí eu comecei a ver e começa a ir um vídeo atrás do outro, assim. E aí a gente viu, o Bruno Mars já participou de 2 Super Bowls, né? Um com a Beyoncé, com o Coldplay. E aí entrou um outro, aquele Marcão que nós vimos na casa do teu amigo lá, que ele ficou tocando violão junto com o Bruno Mars. Beleza. Aí tem um momento que ele vai tocar Just The Way You Are, né? Que começa o pianinho, a gente sabe que a música entra no telão do estádio, que era, aliás, o MetLife em Nova York. Soldados e soldadas americanas mandando beijo em ações do mundo, mandando beijo pros parentes e quem eles gostam, dizendo que essa música é pra vocês, eu tô louco de saudade e já tô voltando. Soldados em ação, né? Em ação. Que estavam em bases, o americano é mais preparado que isso. O americano, o Fetter deve estar vivendo... Cara, deve ser um momento pro Fetter, assim, de ensinamento de uma educação... como é que fala como tá já dentro do cara, assim? Já Cultural. Intrínseca. Que é muito violento. Não tem reclamação. Não existe. O governo falou não tem mais movimentação. Não tem mais movimentação. Acabou. Não tem discussão. Não vai pro ar falar, não, mas vem pra cá. Não, o outro americano fala assim, cara, tu não entendeu o que tá acontecendo? Tu vai tomar um pau. Então a gente tem uma oportunidade no Brasil de mostrar que a gente é capaz disso. É, verdade. Por enquanto, o CNPJ está mandando todo mundo pra casa. E nós falamos E aí hoje, nós estamos Potter, começando a entender. Porque o brasileiro, entre aspas, precisa que tenha alguém doente, Próximo, infectado, morrendo em casa pra aprender. Então, eu não tô falando como terceiro, tá? Eu não tô olhando de fora. Eu sou assim. Eu sou assim. Sim. Porque eu sou criado assim. Eu não sou de uma cultura que se une no momento de problema. E, cara, se der a merda que deu na Itália, no Brasil, é o caos. Isso aqui não é teoria da conspiração. A Itália tem 60 milhões de habitantes. A gente tem 211, 212 milhões de habitantes. E um sistema de saúde precário perto da Itália, que não é essas coisas também. Se der a mesma curva italiana, você perderá alguém que você ama. É isso. É isso. Então é a hora de entender que é sério. E é simples ser sério. É simples. É falar pro chefe que vai trabalhar de casa, né? O chefe já tem que ter enxergado isso aí, na verdade, né? Chefes é pra ser mais inteligentes, né? Estar em situações superiores, porque eles estão olhando em volta, estão cuidando de quem tá ali. Sim. Entende? O problema econômico já tá posto. Ele vai acontecer. O problema é a gente entrar também num problema de saúde tão grave que nunca mais a gente recupera o econômico. Vai ser uma catástrofe. Potter, nós temos aqui hoje uma determinação, inclusive, de um comitê de crise criado aqui pelo Grupo RBS, por esses chefes inteligentes que tu citaste, que já instruem que quanto menos gente, né, de departamentos que possam ser tocados de casa, com home office ali no teu e-mail, no teu WhatsApp, tocando a vida, e em casos especiais como o que eu vivo hoje, né, que eu trabalho fora da empresa com um aparelhinho como esse aqui, que pessoas que apresentem mais do que 1 ou 2 programas em mais de uma emissora possam ficar reclusos em suas casas com este aparelhinho, impedindo outras pessoas de se contaminarem com um possível vírus que tu traga, ou até mesmo o contrário, que tu contamine alguém com um vírus que tu traga da rua. Então são ações, como tu falou, de CNPJs muito interessantes, muito impactantes, que devem mostrar para a sociedade, para a comunidade, que é assim que tem que ser nesse momento. Pô, meu filho hoje estava em casa com os beiços desse tamanho, e o que houve, meu? Que os caras estão lá reunidos na casa do Vitor, lá tocando e tal, e eu, cara, lamento, mas existe uma instrução para que as pessoas fiquem em casa. Lamento, mas tu vai ficar em casa. Eu passei por isso esse fim de semana com os meus 2 filhos. E aí, se eu já vejo ali que tem 3 pais ou 4 pais que liberaram. Aham.
Aí, pô, tu já tem um comportamento que é relapso, né? No meu entender, se é pra ficar em casa, se é uma instrução mundial pra ficar em casa nos próximos dias, vamos ficar em casa todo mundo. Vamos, né? Vamos ajudar, né? É isso aí, é isso aí. Então, já é comportamento. momento Onde é que teve esse guri antes de estar lá? Com quem conviveu esse guri que vai estar lá com mais 4, 5 na casa de uma outra pessoa? O que eu mais quero, Fetter, é que um idiota daqui a 2 meses, se o Brasil fizer tudo que tá se pedindo pra fazer, ou se a gente fazer por conta própria mesmo, tá? Não interessa quem tá nos comandando. Não interessa quem tá nos comandando na cidade, no estado e no país. Se a gente conseguir fazer por conta própria isso e ser mais recluso, e daqui a 2 meses o Brasil conseguir passar por isso, eu quero que o idiota venha me falar. Viu como tu é exagerado? Não, imbecil. Tu tá podendo falar isso aí porque nós exageramos. É por isso que tá falando. O nome disso é precaução. A precaução não aparece. Ela não é um grande acontecimento, não é uma hora pra outra. A precaução é a precaução. Se a gente for precavido agora, daqui a 2 meses nós podemos olhar pra trás assim, ó. Passamos aí na boa aí. Por quê? Porque a gente foi precavido. Porque se a gente não for precavido, tu não vai falar que eu sou idiota. E a hora é agora. Pra esse discurso nosso de hoje aqui, vai falar assim, ó. Caralho, eles tinham razão. A hora é agora, porque depois que a curva crescer, aí fica incontrolável, né? É algo bem assustador. A curva, o termo é achatar a curva, cara. Exatamente. Países fizeram reclusão. Cara, não foi vacina, não foi medicamento. Foi atitude. Reclusão. Foi menos seres humanos se tocando. Distanciamento social. Exatamente. É isso que aconteceu. Cara, o Donald Trump, tá? Querem politizar, beleza. O Donald Trump tá mandando fazer isso aí. Donald Trump. Um ser de direita, um ser... Ele falou. Foi isso que ele falou. Mas demorou um pouquinho. Isso aí essa mídia. Cara, a Argentina aqui, que agora acabou de eleger um governo também que muita gente não gosta, aí é política. Mais linkado à esquerda. Mais ligado à esquerda. Mas lá os caras fecharam a fronteira. Sim, e é o seguinte, é ordem e acabou. E outra... A Argentina, que a gente desdenha, né? Os hermanos. O Brasil não fechou. E a Argentina... O Uruguai e a Argentina fecharam. E a Argentina já propôs um programa de educação à distância online para as escolas que vão ficar paralisadas desses 14 dias. Uma plataforma onde as crianças possam estudar. E 14 dias, isso a gente ainda não falou sobre isso. Não, nós vamos fechar um país, não tem. Nós estamos recebendo gente, tem muita coisa pra fazer. É sério, é tipo assim, a diferença, por exemplo, do presidente... O Uruguai fechou? Tá fechando. Tá, então eu imagino que... fica lá, então. Não, eu imagino que devessem fechar tudo, talvez, né? O Uruguai fecha todo tudo, mundo. Ninguém vai, ninguém vem. Espera tá 15 feliz, dias né? aí, esse troço passar um pouquinho. A diferença entre os presidentes americano e brasileiro é que os dois estavam de uma maneira assim meio... Esperando. Reticentes. Reticentes. Fui educado pra ver. cacete, né? Foram reticentes, né? E aí daqui a pouco encostaram, quem sabe? Os Ministérios da Saúde americano e brasileiro encostaram e falaram assim, ó, olha só. É sério, a parada é séria. A pica é grande. É gigante. A partir daquele momento, o Trump virou um defensor daquilo ali, né? O presidente brasileiro testou negativo... E foi pra rua. Ah, não, mas tipo assim, eu entendo que o Bolsonaro foi fazer ontem lá um carinho com pessoas que queriam vê-lo, blá, 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 blá. Mas daqui a pouco ele podia gravar no Facebook, eu galera. Eu não entendo, porque se ele usa o Facebook pra tudo, se ele usa o Twitter pra tudo, por que ele foi fazer aquilo ali ontem num momento de crise? Sabe, então é isso, tipo assim, sabe? Então, mas não precisamos do Bolsonaro de alguma maneira. Óbvio que ele podia fazer mais coisas. Mas não é isso, porque o técnico que o Bolsonaro colocou na pasta de saúde tá fazendo um protocolo mundial certinho. Bem bom mesmo. Certinho. Então vamos seguir a tecnicidade do governo. Exato. Não queria um monte de ministério técnico. O Bolsonaro fez o ministério mais técnico dos tempos. De verdade. Sobre o Bolsonaro, então vamos seguir a tecnicidade. Verdade. Só pra reafirmar o que o Porã já disse, que a gente já comentou e concordou no programa da 1 e da 6. Cara, não é porque... eu acredito que ele tenha ido pra mostrar que deu negativo e reforçar que deu negativo. Entende? Mas de qualquer forma, a partir do momento que, existe uma instrução pra que ninguém chegue perto. O cara pegou o telefone de outra pessoa, entendeu? Aquela pessoa, o dono do telefone, podia estar com o vírus e o telefone tá com o vírus e ele pegou o vírus para ele de novo e tudo mais, ou seja, ainda tem 14 dias de dúvida daqui para frente pro Bolsonaro, tipo assim, porque tem todos gente nós, na equipe dele que tem coronavírus. Todos nós aqui que convivemos com alguém que possa ter o vírus, não vamos saber disso amanhã ou depois. A gente tem até 14 dias para descobrir se pegou o vírus ou não. Então, nesse momento, é melhor ficar um pouquinho apartado, é melhor dar o exemplo. E a atitude, exatamente por isso, porque o presidente é o número 1 da nação. O presidente tem que dar o exemplo. O presidente tem que... é o número 1 da nação. O presidente tem que dar o exemplo. 57 milhões de votos. Tem que respeitar isso, cara.
Isso é de um tamanho, de uma Mas é responsabilidade. claro, e ele tá num gigantesca. cargo onde ele também tem que respeitar não só os 57, como todos os outros que também não votaram nele. Porque ele é presidente pra quem votou e pra quem não votou nele, cara. Ele tem que ser o exemplo, sim. Ele agiu errado, agiu de forma infantil, de forma egocêntrica e de forma inadequada pro Sabe o que cargo. acontece? Se é um blefe do Bolsonaro pra dizer que é uma histeria, que tem um exagero, a tese dele não vai ser mais comprovada. Porque as empresas estão o traindo. Não, o seu As ministro tá universidades- traindo, Não, cara. eu digo, as universidades Cara mais... cancelaram a aula. Tipo Aliás, assim, o porque ministro, se fosse o ministro da exa- Economia tá agora, nesse momento, colocando incentivos à economia pro Sim. que tu falou ali. Que a Exatamente. economia tá sofrendo, a pasta dele é a economia, ele tá tentando de alguma forma amenizar a sua mas é no pasta. lado Assim dele. como Não, o mas, cara, Duda, cada um na sua acompanha seu quadrado. a linha de raciocínio, tá? A tese do presidente é que é um exagero e que tem uma certa histeria. Ele não nega que tem que o vírus tá aí, que tem mortes, né? Tem gente que nega, mas beleza. Vamos lá, se a tese dele é essa tese ele não vai conseguir mais comprovar, porque as universidades já fecharam portas, as escolas já fecharam portas, as empresas estão tentando Não, lidar áreas de de uma maneira... entretenimento Exatamente, fecharam. shows não existem. Então essa tese não vai ser mais comprovada. Se não der nada no Brasil, ele não pode falar assim, ó, eu não falei que era uma histeria. Não, presidente, não dá mais. Já deu. Porque a tua tese era todo mundo perambulando ainda e não dá-se nada. Pegando Então essa tudo. tese não existe mais como comprovar. Verdade. O Brasil já tá parando devagarinho por conta própria. Então a tese morreu. Ele nunca vai conseguir comprovar essa tese de que é uma histeria ou não. Porque o país já tá entrando em modo, entre aspas, de histeria, de se autopreservar, de ficar mais em casa, de não ir trabalhar ou trabalhar de casa. Os Então essa novos tese já números, morreu. Potter, os novos números colocam Santa Catarina com 7 casos e Rio Grande do Sul com 6 casos. De novo, são casos confirmados. Quantos são no Brasil ao todo? 256, 250, se eu não me engano. 256. Nos Estados Unidos hoje bateu 1.500. Nos Estados Unidos 1.475. se faz mais o teste, né, pra saber se tem ou não. Pode ser. E, por exemplo, assim, o Brasil acordou hoje com 6% dos casos em volta do presidente da República. São 7 dos que viajaram, né? Exatamente, era 6% do número total, tá? Aham. O que eu quero dizer é o seguinte, é que essas pessoas conseguiram fazer o teste imediatamente. Sim, claro, né? claro, Porra, tão claro. próximo do Tão lá no presidente, governo. tem que cuidar bem o Potter. presidente, né? É. Tipo assim, sério, tá falando sério Não, agora? mas eu só quero dar aqui. Eu lembro que no Grenal a gente trouxe algumas notícias que poderiam ser boas. Por exemplo, há também um número elevado de casos que são testados e não são coronavírus. Muitos casos. Sim. Muitos casos. É H1N1, não é legal, óbvio que não é legal. Mas não é um vírus que não se tem cura até agora. Se tem uma maneira de passar, né? Ainda mais, assim... Uma maneira também de não passar. De não passar, mas isso a aí. influenza tem Tende a diminuir também. o H1N1 é o Tamiflu, que é o remédio que foi descoberto lá na época, lembra? Foi mais rápido. Aliás, hoje também foi testada a primeira vacina nos Estados Unidos, se eu não me engano, para um resultado que pode sair daqui a, sei lá, X tempo. E o Brasil também já está testando vacinas. Um robozinho aqui vem falar comigo. Só um comentário, Potter, rapidinho. Não sei se chegou para vocês aí a cena de uma sessão do Senado nos Estados Unidos, onde uma senadora empareda lá o Supremo do Senado, lá dizendo, olha só, tem uma pessoa aqui nesse país que pode liberar o exame de coronavírus para todo americano de graça, porque é muito caro esse exame aqui nos Estados Unidos. E aí a mulher emparedou com argumento mostrando quanto custa uma vacina da gripe, quanto custa uma vacina não sei o que, quanto teste não sei, ela emparedou o cara e fez o cara assumir que ele ia liberar o teste para todo americano de graça em todo o território americano. No Brasil Cara, isso não acontece. Foi um troço Território americano. impressionante, emocionante. Eu quase cheguei às lágrimas vendo a mulher com todos os argumentos, com todos os cálculos, toda a inteligência. Com toda a coragem também, E né? com toda a coragem Isso de é peitar bonito de se ver. um cara. E ela mandou muito bem, cara. Essa mulher vai ser heroína nacional, Não, pode ter certeza. ontem no Manhattan Connect, não sei se vocês falaram isso, tem uma imagem muito forte do Guga Chakra chorando. Ele começa, ele tá nos Estados Unidos. Porque tu óbvio, né? imagina, tu mora Porque em lá, Nova cara, York e tá tudo parado, tu sabe, né? E Tu olha a Times Square Cara, vazia, é a sabe? cidade fantasma. As ruas, cara. É um Cara, impacto emocional absurdo, exatamente. né? Hoje a gente tá vendo uma Isso câmera que em Madrid. lá. Não tinha nada em Madrid. E isso que lá é frio, né? Nesse momento, no hemisfério norte, lá pra cima, bem lá pra cima, Nova York, lá é frio. Canadá é frio, tá nevando lá ainda nesses lugares. E tu imagina o pânico desses porque o vírus, ele sobrevive mais tempo no frio. Quanto mais frio for, melhor pro vírus sobreviver. Por isso que na Flórida, e já tem muitos memes sobre isso, onde a temperatura média durante o ano é 25, 26, a média, né? Porque no verão vai a 40 e poucos, e no inverno vai a 10, 12,
12, 8, 6 quando tá muito frio. Nesse Fetter, momento nós temos 25 graus aqui. Fala. Não tem estudos conclusivos por uma questão óbvia, né, de que o vírus, ele tem uma temperatura perfeita pra ele. Mas o Marcão Sim, sim. trouxe uma informação 12 interessante. graus. Que 12 graus, 12 aparentemente, graus, é uma aparentemente. coincidência de locais onde ele se alastrou. Pode Certo. ser uma coincidência. Certo. Né? Em laboratórios eu Ainda consigo não há dados comprovar suficientes. algo. Pode ser Isso aí. perigoso É por em isso que qualquer lugar. Itália e Irã, por exemplo, ao mesmo tempo tiveram um surto do vírus. Porque eles estavam todos com 12 graus. É por isso que a Rússia não tem muitos ainda, porque não, tá frio Tá demais. mais frio. Canadá, a mesma coisa. Ok. É, Mas- 12 graus. Então não tem a relação de quanto mais frio, mais ele vive. Não, Aparentemente não é isso também. Não, mas não é científico. Talvez a tá? temperatura seja 12 graus. É, 12 são graus teoria. é o nosso amanhecer no outono aqui. É isso aí, cara. Tem É algumas, abril, maio. tem algumas coisas de comportamentos humanos, né? A gente, no verão, a gente se expõe de alguma maneira. Se Geralmente em mistura locais mais. abertos. Né? No inverno, a gente se expõe em locais mais fechados, fechados. A gente fecha a concentrados. janela, porque tá certo, frio. é um negócio. Né? Sei lá. Mas no verão a gente também fecha a janela por causa do ar. Né? Tipo, então, não tem assim um. Não deu tempo ainda de ter algo. Além de todas as precauções que nós já falamos aqui, a gente vai ter que torcer muito seriamente para que haja um remédio ou alguma coisa. Uma vacina, né? É que a Ou um vacina remédio é uma que- prevenção também. Eu tô Hoje, dizendo, o remédio é um remédio, hoje, né? Tu remédio que tinha ataca. remediar, exatamente, Tinha uma tu notícia atacar de o que vírus. hoje estava sendo feito o primeiro teste num humano voluntário. Nos Estados Unidos, Não, né? não na. Israel. Não, EEU. E União Europeia, não é? Não, Europeia. não. União Europeia. É, o que eu li União hoje na Europeia. AP era isso aí, EEU. Uma coisa que impressiona, como vocês falaram, da conexão que o mundo faz, é o mundo todo debruçado numa só causa, que é descobrir uma maneira de curar isso. Claro, a gente já entendeu a prevenção. A prevenção é isolamento. Como conter, a né? gente Como já entendeu. Isolamento. Estados Unidos, Limpa, isola. Né? Limpa, higieniza muito as mãos, né? Todas as áreas, tipo assim, não divide copo, não divide talher, toalha de rosto, tenta cada um isso ser aí. a sua na sua casa, para as coisas, né, seguirem nesse papel. Agora, há um mundo todo debruçado numa só causa, que é descobrir uma maneira de conter o vírus dentro do organismo humano. É isso, é o remédio. Sim, cara, depois É que ele isso. entrou. Depois que ele A gente entrou. tá tentando De matá-lo, parar né? A gente tá tentando que ele se ele morra, né? externamente, Eliminar que ele não se espalhe, né? Mas agora o nosso desafio é o outro. O nosso desafio que a gente pode ajudar nós, seres humanos, é apenas respeitar o isolamento. Isso Galera, aí, não isso aí. fiquem juntos. E os E agora, compromissos? agora é com eles. É. Tem muita gente E nos na Estados Unidos. impossibilidade, Duda, amanhã tu vai estar aqui apresentando bola de novo, né? Amanhã o Potter vai estar lá apresentando o timeline, amanhã a gente vai estar no Pretinho, todo mundo junto aqui. Tu vai hoje fazer o que quando sair daqui? Jogar uma bola com os parceiros, fazer um churras, vou pra casa, o que tu vai fazer? Vou pra minha casa quieta, assim como eu fiquei no Agora final é de semana. casinha. Ah, é Só isso pra- aí, é por isso aí que passa tudo, entendeu? Pela individualidade, pelo egoísmo de cada serzinho. O Cada que um- tu vai fazer quando tu vai sair do teu trabalho agora? Vai pra casa, vai pra natação, vai pra academia, vai pra onde? Ficar em casa. Acho que tem uma neste coisa momento é importante em melhor. relação ao brasileiro, né? Que o brasileiro é muito afetuoso, muito gosta de se abraçar, de se verdade, tocar, de se cumprimentar. Boa, porra, é verdade. E esse é o momento pra não se cumprimentar, velho. Não se cumprimenta, A não se distância, abraça. E é tipo assim, e aí, Oi, oi. mano? É. Beleza? Longe, Ó, longe. Uma coisa Entendeu? próxima a nós. O presidente internacional, por exemplo, fez teste. Internacional. Não saiu ainda o resultado, Não né? saiu o Não resultado. saiu ainda. Não tem Fez coronavírus. apenas um teste, claro. Pode ser. Outros, o técnico do Flamengo, por exemplo. Aliás, todo o elenco do Flamengo deu Deu- negativo, tá? No elenco inteiro. Tá, do Jorge Apenas Jesus já o técnico dando um- Jorge Jesus que deu. Positivo fraco, né? Mas inconclusivo. Inconclusivo. E aí ele vai refazer o refazer. teste. Porém, já tem alguns jogadores que estão postando em rede social, força, mister, etc. Tem uma Então, suspeita com o Luan, né? Que era do Grêmio também, e tá no só que Corinthians. o Luan não se submeteu ao teste. Ele tá com sintomas de uma gripe. Sim, e aí tá o em Corinthians ainda... observação. Exatamente. É da Associated Press, né? Uma das maiores agências de notícias do mundo. É um tweet que foi feito às 13h33. E ele diz o seguinte: iniciaram provas de uma vacina experimental contra o coronavírus em um voluntário dos Estados Unidos. Eu tinha lido os Estados Deve ter vindo da China essa vacina, muito provavelmente, e onde eu acho que esse troço foi fabricado. Eu já defendi em teoria de conspiração em outro grupo, que é um grupo só de teoria de conspiração, que eu habito. O nome do grupo é Teorias da Conspiração. Isso, grupo é teoria. Que, ok, não tô dizendo que isso afasta a necessidade de sermos como devemos ser daqui pra frente. Mas
que eu acho que isso possa ter sido criado, talvez possa ter sido criado. Mas que também não é o momento pra espalhar as teorias pelo da amor- Não, claro que não, obviamente, né? mas não muda nada, né? Não muda nada. Não muda Não, a gente nada. tem que já, seguir né? as regras Já do está aí. Ministério da Saúde. Temos que seguir as regras, é isso aí. Não saiu ainda, né? O number one, né? Não tem ainda, não foi descoberto isso, né? Como assim? De onde primeiro veio? caso. É, exatamente, né? De onde exatamente saiu? Se é com Não, morcego, aquele outro animal, não O tem. pangolim. É, O pangolim. O que a gente sabe é que, ao menos eu vi ontem no Fantástico, que o médico chinês que descobriu o vírus e alertou, né, e denunciou o vírus. Foi assassinado. Não, ele morreu do vírus. Morreu, Ele é. morreu do É vírus isso, e Tô foi. só corroborando a teoria da Isso é conspiração. o que te fizeram Não. acreditar, né? Não, ele morreu do vírus e foi tido como um traidor. Não, tipo, tu tá mentindo, é fake news. É fake news. Fake news! Vocês estão fazendo alarde! Tá ok? Tipo assim, o troço vazou antes. Vazou não sei, antes. O cara foi lá e denunciou. E aí Puta, morreu. Aí tudo se remete a Chernobyl, né? Magro Lima. Magro Lima, tá no outro- cara. na Magro outra Lima entrou em clima. alfa, O entrou em Magro modo Lima replay. tá brisando. Ah, cara, eu acho que é isso aí. Teoria Meu, da 15 minutos pra conspiração. 7. Boa, Magro Lima. Injetável